Oi, seja bem-vindo ao canal Trilhando o Equilíbrio. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coragem silenciosa, uma coragem que quase ninguém vê, a coragem de voltar a gostar da vida. Porque existem fases em que a gente não deixa de viver, mas deixa de sentir encanto. A gente levanta, cumpre tarefas, responde mensagens, trabalha, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro parece que alguma coisa perdeu a cor. Nada parece exatamente errado, mas também nada parece inteiro. Talvez você já tenha sentido isso, como se a vida continuasse acontecendo do lado de fora, mas por dentro você estivesse apenas tentando acompanhar. E quando alguém pergunta se está tudo bem, você até responde que sim, mas existe uma parte sua que sabe. Não é que esteja tudo mal, é só que você ainda não voltou por completo. E talvez seja sobre isso que a gente precise falar hoje, sobre esse caminho delicado de voltar a gostar da vida, sem pressa, sem cobrança, sem fingir que nada doeu. Tem períodos da vida em que a nossa única missão é atravessar uma perda, uma decepção, uma fase confusa, um cansaço antigo, uma mudança que a gente não pediu, uma dor que nos obrigou a amadurecer antes do tempo. Nessas fases, a gente não pensa muito em felicidade. A gente pensa em aguentar mais um dia. E isso também é sagrado, porque existe uma dignidade enorme em continuar, mesmo sem saber exatamente para onde. Mas depois que a tempestade passa, muitas vezes acontece algo estranho. O mundo espera que a gente volte ao normal. Só que a gente não sabe mais qual era o normal. A pessoa que entrou na dor não é exatamente a mesma que saiu dela. E aí começa uma nova travessia. Não mais a de sobreviver ao que aconteceu, mas a de reencontrar gosto no que ainda pode acontecer. E isso exige tempo. Porque voltar a gostar da vida não é simplesmente esquecer o que doeu. É aprender a carregar a memória sem deixar que ela roube todo o futuro. Quando a gente passa por certas dores, algo dentro de nós fica mais cuidadoso. A alma fica em alerta. Ela pensa: e se eu me abrir de novo e me machucar? E se eu acreditar outra vez e me decepcionar? E se eu criar esperança e tudo desmoronar? Então, aos poucos a gente começa a viver com o coração meio fechado. Não porque não queira amar a vida, mas porque tem medo de ser ferido por ela novamente. E talvez esse seja um dos pontos mais delicados da cura. Perceber que às vezes a gente não está frio. Estamos nos protegendo. Não estamos sem fé. Estamos cansados de ter esperado tanto. Não estamos sem amor. Estamos tentando entender se ainda é seguro sentir. Mas a vida não pede que você volte inteiro de uma vez. Ela não pede grandes declarações. Não pede entusiasmo forçado. Não pede alegria de vitrine. Às vezes, ela só te convida para um primeiro gesto. Abrir a janela, tomar água com calma, caminhar alguns minutos, cuidar de uma planta, arrumar um cantinho, preparar uma refeição simples, olhar para o céu sem tentar resolver nada. Pequenos gestos também são formas de voltar. A gente costuma imaginar que a vida volta a fazer sentido através de grandes acontecimentos. Uma nova oportunidade, uma viagem, um relacionamento, uma conquista, uma resposta muito clara. Mas muitas vezes o encanto volta em silêncio. Volta quando você percebe uma luz bonita entrando pela janela. Volta quando uma música antiga toca e alguma coisa dentro de você se move. Volta quando você ri sem planejar. Volta quando sente vontade de cuidar de algo. Volta quando o dia comum não parece tão pesado. Volta quando você se pega pensando: talvez ainda exista algo bonito aqui. E esse talvez
já é uma semente. Não despreze os pequenos sinais de vida dentro de você. A vontade de organizar a casa, de mudar o móvel de lugar, de plantar alguma coisa, de tomar sol, de escrever, de respirar melhor, de se afastar do que pesa, de escolher uma roupa com mais carinho, de ouvir sua própria voz outra vez. Essas coisas podem parecer pequenas para o mundo, mas para quem passou muito tempo apenas sobrevivendo, elas são quase milagres. Porque quando a alma começa a gostar de pequenas coisas outra vez, ela está dizendo baixinho: eu estou aqui ainda. Existe uma diferença enorme entre forçar a alegria e cultivar a presença. Forçar a alegria é se obrigar a estar bem, é fingir leveza, é sorrir por obrigação, é tentar apagar a dor com pressa. Cultivar a presença é diferente, é dizer: hoje eu ainda não estou completamente bem, mas posso estar aqui. Hoje talvez eu não consiga amar a vida inteira, mas posso acolher esse instante. Hoje talvez eu não tenha respostas, mas posso respirar. A vida não precisa voltar a ser maravilhosa de repente. Ela pode voltar a ser suportável, depois tranquila, depois bonita em alguns momentos, depois significativa de novo. A cura muitas vezes vem em camadas. Primeiro, você para de se culpar. Depois, começa a se escutar. Depois, percebe o que já não quer carregar. Depois, aprende a se tratar com mais doçura. Depois, começa a escolher melhor. E um dia, quase sem perceber, você se vê gostando de estar vivo em um pequeno instante qualquer. Não como antes. Talvez de outro jeito. Mais simples, mais maduro, mais verdadeiro. Às vezes a vida perdeu gosto porque você está tentando voltar para uma versão antiga de si. Mas talvez aquela versão já não exista mais. E tudo bem, você não precisa voltar a ser quem era antes da dor. Talvez você esteja sendo chamado a nascer de outro jeito, com menos pressa, com menos necessidade de agradar, com mais verdade, com mais limites, com mais presença, com mais cuidado pelo que sente. Há dores que nos despem de ilusões. Elas nos mostram o que era excesso, o que era aparência, o que era peso, o que era fuga, o que era vida só por fora. E quando tudo isso cai, pode parecer vazio no começo, mas esse espaço também pode ser começo. Talvez voltar a gostar da vida não seja recuperar exatamente o que você perdeu. Talvez seja descobrir uma nova forma de existir. Uma forma mais sua, mais honesta, mais inteira. Então, se você hoje sente que perdeu um pouco o gosto pela vida, não se condene. Não transforme sua fase em sentença. Você não precisa acordar amanhã apaixonado pela existência. Você não precisa estar animado o tempo todo. Você não precisa provar superação para ninguém. Comece pequeno. Escolha um gesto de vida por dia. Só um. Abrir a janela. Cuidar de uma planta. Caminhar sem pressa. Beber água olhando para o céu. Preparar algo com carinho. Fazer uma oração simples. Arrumar um pequeno espaço. Dizer não para o que te rouba a paz. Dizer sim para algo que te devolve presença. Aos poucos, a vida vai percebendo que você está voltando. E você também. Porque a coragem de voltar a gostar da vida não nasce de grandes discursos. Nasce quando você decide com delicadeza. Hoje eu vou tentar não me abandonar. Se essa reflexão tocou seu coração, acolha com carinho o que ficou em você. Às vezes uma palavra chega exatamente quando a alma precisa respirar. E talvez hoje essa palavra seja: volte devagar. Volte para a vida no seu ritmo. Volte para o simples. Volte para aquilo que ainda acende uma pequena luz dentro de você. Se fizer sentido, compartilhe este vídeo com alguém que também possa precisar dessa mensagem. E se quiser continuar caminhando comigo, se inscreva no canal Trilhando o Equilíbrio. Um abraço no seu coração e até o próximo vídeo.